eu não desgosto do começo dela como catadora. Ou seja, você vê, tipo, meio Lara Croft, entendeu? Ela, beleza, ela sabe se virar. Pô, você ter visto pela primeira vez um Star Destroyer caído, destruído, de barriga para cima, sendo canibalizado, foi muito legal. É uma ideia muito boa. Né? A partir dali, dava para apresentar melhor, ou usar melhor a personagem. E a Rey, cara, vamos entrar nessa questão do Mary Sue também, porque a Rey é o que você falou, a diferença de na minha opinião, uma personagem bem construída, que é a Leia. Sim, a gente falou Quando eu dela. falei de diversidade, eu falei dessa questão de mulher forte no filme. Realmente, o filme não tem diversidade, mas existe uma mulher forte. Não, existem negros na galáxia no primeiro filme. Exatamente. Mas existe uma mulher forte e um bom papel de uma mulher que não é, né, colocada de escanteio. Ainda que seja a princesa resgatada, que subverte o arquétipo. Isso. Ela é falante, ela tem agência. Isso, mas você sai dessa Leia e você pega a Rey, que foi o que você falou, ela não tem defeito. Ela é super forte, ela já vem montada de fábrica com... Parece que ela é o Neo, né? Tipo, o que você quer aprender? Eu quero aprender jiu-jitsu, eu quero aprender taekwondo. Não compara que o Neo é um excelente personagem. Não. Tô falando naquele sentido do cara não saber nada. Não, recebeu o chip. O chip, é isso. Não tô comparando. O Luke no primeiro apanha... Cara, ele apanha pro povo da areia. Né? Ele tem que ser resgatado. Que vergonha. É vergonha. Pois é, e aí você sai desses personagens bem construídos para uma Rey totalmente... Né? Aí a gente entra nessa questão lá da tal cultura woke, que hoje está na moda, que é uma personagem que é totalmente forçada e não precisava ser desse jeito. Ela podia ser a Rey, ela podia ser a heroína, ela podia ser tudo, mas do jeito que foi apresentado, você não consegue nem se relacionar com ela. Até porque isso é o contrário do personagem forte. No caso, uma personagem forte. É o contrário. Tá? Então, enfim... E eu não desgosto do começo dela como catadora. Ou seja, você vê, tipo, meio Lara Croft, entendeu? Ela, beleza, ela sabe se virar. Você ter visto pela primeira vez um Star Destroyer caído, destruído, de barriga para cima, sendo canibalizado, foi muito legal. É uma ideia muito boa. Né? A partir dali, dava para apresentar melhor, ou usar melhor a personagem. Mas você está se referindo ao início, mas até isso, cara, desculpa, tá? Eu vou tenho que ser sincero aí. Eu concordo com você. Mas eu digo assim, até o robozinho, que é um robô, né? Como é que ela consegue o robô? Aí ela só compra o robô. Uma coincidência. E tal. Mas tudo bem, calma que o Luke também compra o R2 e o C3PO, né? Mas tem um motivo dele estar ali, né? Enfim, mas... aquele robô veio para ser comprado porque ele tinha que entregar a mensagem. E quase não é comprado, mas graças a Deus o R5D4 dá defeito. Eu tentei aqui, já trabalhei com ele antes. Trabalhei com ele antes, é muito bom. É a torradeira falando do Airfryer, né? Mas trabalha muito bem. Eu acho que o filme, essa trilogia última, ela poderia ter sido muito melhor contada. Só se fosse bem pensada, se tivesse a escaleta, cara. E aí você pode botar o Finn. Cara, não é só isso. A ideia do Finn é muito boa. É muito boa, mas é um desperdício de um personagem negro que poderia ser forte. E aí você, além do Lando, eu concordo com você, mas depois do Lando, o Finn poderia ter sido... A gente teve o Mace Windu, o pessoal esquece que Star Wars sempre, depois maravilhoso. Passou a ter negros em Star Wars, né? Nasceu o primeiro negro, daí foram criados outros. Mas enfim, criados outros que foi antes, na verdade. Enfim, uma loucura. Mas o Finn é um desperdício de personagem negro na história, se é que a ideia era, né, dar essa... Vamos botar um negro, uma mulher e um latino para fazer. É um desperdício de personagem negro e a Rey é um desperdício de personagem mulher, cara, na minha opinião. E outra coisa, o Finn termina o primeiro filme superando a covardia. Isso. Né? Ele supera a covardia. Né? Coragem, bacana, né? Corajoso. A coragem, ele vê que ele tem um lugar na galáxia. Não, essa é a luta que eu queria. A outra luta foi eu fui obrigado a seguir. Eu fui condicionado a ser Stormtrooper. Essa eu acredito. Beleza. Aí no segundo filme ele volta a ser covarde. Porra. Aí eu disse, cara, que assassinato de personagem. Coisa que eu te falei, cara. Por quê? Não teve. Não, dos diretores. Gente, não, tem que ter uma... E porque a Disney não teve culhão, porque era pra ele ter o romance com a Rey. No Rey, segundo. exatamente. E aí a Rey, por conta da bilheteria da China,
que a Disney super Ásia, né? da Ásia. A Disney super, né, é progressista, mas doendo no bolso, aí o cara foi reduzido. Aí, gente, ele voltou a ser covarde, ele não vai namorar não vai ser porra nenhuma. Ele não vai namorar a principal. Não vai nem ser coadjuvante, ele vai ficar num arremedo de trama com a mecânica. Não acredito, cara. Eu gostava do filme, eu gosto do João Boyega, eu vi Attack of the Block e achei uma grande adição quando chamaram ele pro universo. E aí quando, agora vai. Agora ele vai ser o grande, Não, ele mata a Phasma, cara. Exato. A Phasma é uma puta capitã, maneiro pra caralho. Exato. Ou, na minha opinião, outro desperdício de personagem personagem. difícil, tinha que durar por um segundo. Tinha que durar por um segundo, mas de qualquer maneira é ele que consegue fazer aquilo, entendeu? Porque era ela a sargenta cruel dele, né? Ela representa tudo o que a Primeira Ordem... Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Tá, agora eu vou dizer o que me incomoda realmente nas sequências como um todo. Uhum. E é baratear, jogar na lama o sacrifício de Han, Luke e Leia. E da Aliança Rebelde como um todo. Porque não adiantou de nada. 15 anos depois, teve outro império. Não podia ser um império. Podia ser um Almirante Thrawn, né? Podia ser, aí sim, uma rusga. Né? Mas, cara, a galáxia novamente cedeu. E aí, resultado. Então, gente, quando os meus heróis, o sacrifício deles, a história que eu acompanhei, foi jogada no lixo, porque não adiantou de nada, e por isso que eles estão fracassados. O Han Solo, mau marido, que foi morar sozinho com o cachorro num outro canto. Luke desistiu. Gente, mas você está reclamando que mataram seu infante. Não, cara, gente, olha só, estou falando de história ruim. Porque é uma nova ameaça. Mesmo que fosse um neo-império do Almirante Thrawn, os heróis disseram assim, deixamos escapar. Erramos. Isso, perfeito. Erramos. Sim. Não fizemos o serviço completo. Não eliminamos tudo. Agora, não, outra vez a galáxia ficou complacente, sentada na própria bunda, engordando e deixando novamente a corrupção e um regime fascista espacial se estabelecer. Desculpe, não, né? É verdade, você tem razão. Pra mim, eu já descarto a trilogia inteira por conta nem é o meu problema, não é com o Fico, é com o Rey, é isso. Não pode ser. Não podia ser um império de novo. Porque é muito ruim. Faz todo sentido. Dizem que tem uma culpada, talvez por isso, que é a Kathleen Kennedy, né? Essa que falam que é a grande culpada pela história. Bom, não sei. Ela deveria ter, de fato, ela tinha o poder, né, de dar a ordem de você ter uma trilogia mais coerente, né? Poderia ter... Cara, contratam os roteiristas, caras bons para fazerem pelo menos uma ideia, né? Aquela coisa da... Não precisa ser o roteiro, mas a storyline, né, cara? Porra, né? O Lucas, quando vendeu, ele tinha um draft, um manuscrito para os 3 próximos filmes e um bem avançado para o primeiro. E ele pediu para ser levado em consideração. Assim, sentindo a dificuldade que ele sempre teve em escrever vídeos prólogos, ele de fato contratou alguém que era o roteirista do Toy Story 4, que o ajudou a terminar o roteiro desse projeto de primeiro filme e deixar alinhado, olha só, o cara que pensa, os outros 2 filmes. A Kathleen Kennedy vetou. A Disney vetou. Agora ele não mandava mais. Assim, dizem também que é ruim, ok? Dizem também que é ruim. Mas pelo menos vem dele, né? Mas pelo menos veio dele. Agora, de fato, se quiseram fazer melhor, então entrou a Disney diz, vamos refilmar o primeiro filme. E aí, a partir desse momento, vamos refilmar o primeiro filme, Nova Estrela da Morte, Nova Estrela da Morte, Novo Império. Aí pra mim morreu. Entendi. Entendeu? A morte pra mim não é nem quem se é três asiáticos, um gordo, eu posso falar que sou gordo, entendeu? Um barbudo, e 2 anões, e 3, sei lá, todo um arco-íris de pessoas e de opções. Não é o meu problema. O meu problema é a história ser a mesma e banalizar a trilogia original. Mas aí você não acha, e aí é uma opinião que acho que a galera vai perguntar aí no chat e até nos cortes,
que é normal, que a gente tem uma galera que fala muito sobre essa questão de cultura woke e tudo mais aqui, tanto que foi o corte que mais rendeu. Nossa, a gente falou 3 horas, uma porrada de coisa, mas o que mais rendeu foi isso. Que assim, na verdade, você pode até não ter esse problema com essas situações, outras pessoas têm, é normal, mas o fato é que você coloca uma mulher que não tem competência, na minha visão, pra gerir Star Wars. Não é que ela não é competente, mas pra gerir tudo que veio depois dela, quer dizer, tudo não, 95% que veio depois dela é ruim. E aí você coloca, dá todo o poder de uma trilogia, não, de uma franquia, cujo público, eu não sei dizer, mas vocês vão, acho eu que vocês vão saber mais do que eu. Provavelmente acima de 80% é um público masculino, um público mais velho, não é? Onde você não vai conseguir atrair mais mulheres, que mulher que gosta de Star Wars já gosta de Star Wars. A mulher que vai gostar de Star Wars, ela não vai gostar de Star Wars porque tem a Rey. Vai gostar de Star Wars porque tem o Luke. Mas foi o que eles pensaram, né? Eles pensaram realmente no novo público. Eles isso faz parte da cultura woke, no fundo. Eles trataram como produto. Na verdade, é a velha história. Assim. Temos demográfico. O problema de Hollywood é pensar nos demográficos, né? Os 4 quadrantes, né? Tem que atender dos 14 aos 65, tem que atender ao público latino, ao público branco, tem que atender ao público feminino. Cara, quando você quer atender a muita gente, parabéns, você não vai atender a toda a gente. Não vai atender a ninguém. Né? Mas Hollywood persegue isso nos blockbusters, agradar os 4 quadrants. Isso é todo executivo. E detalhe, a gente estava falando, quando um filme dos anos 70 foi realizado, veja bem, eu falei do Alan Ladd, né? A gente ainda tinha executivos que gostavam de cinema e não eram pessoas que tinham que responder ao investidores. Hoje, Hollywood é gerida pela Bolsa de Nova York. Hoje, os executivos não são executivos que gostam de cinema. Eles gostam de produto rentável que aumente ações. Já começa errando aí. Entendeu? Mas aí não deu. Isso que eu ia falar. Então, aí você tem casos como hoje, que você vai ao cinema, como hoje, tem o Pecadores, que é o melhor filme do ano e talvez talvez um dos melhores de muitos anos a vir, que foi em que o Ryan Coogler peitou o estúdio e disse assim, eu faço, é o meu dinheiro, é o meu corte final e daqui a 25 anos o direito do filme vai reverter para mim. Quando um cara desses peita o estúdio e peita os executivos, tem pânico. Porque se isso virar uma regra de criação, entendeu? É por isso que assim... Não, diga. Mas o ponto que eu acho que é o que ele ia perguntar... É porque eu pirei e fui pra... Não, mas tá bom, eu tinha que explicar como a Disney funciona. Sim, você acha que não foi longe demais, no sentido de que foi... Como é que tá o rendimento do Star Wars? Eu acho que tá indo mal, né? Tanto é que vários filmes foram cancelados, várias séries foram canceladas. Então, vamos lá. Eu entendi o que você falou. É a questão que Money Talks, né? Mas e aí? Mas a coisa valeu a pena, né? Porque... Então, mas até valeu, porque se você considerar que o pior filme que todo mundo odeia foi o que mais rendeu, que é o último, ele rendeu mais de 1 bilhão. Rendeu. Então, rendeu mais na força da marca. Não, então, mas a galera sentiu. E aí eles estão tentando colocar... Eu não estou defendendo, não, tá? Mas eu estou tentando entender. Miss Marvel fez 1 bilhão. Exato. É bom filme? Não. Mas fez 1 bilhão. Então, o primeiro Aquaman também fez 1 bilhão. Então, é assim, dinheiro... Mas em algum momento o dinheiro para de ser... E há uma queda na real. Do tipo, não adianta só ficar rendendo 1 bilhão se todo mundo detesta e se não está gerando público fidelizado. É lógico. A gente só está tirando dinheiro e depois o cara... mas é uma lanchonete que você comeu e diz assim, comi, mas não volto mais lá. Porque eles venderam 1 bilhão de hambúrgueres, mas ninguém quis o hambúrguer na semana seguinte. Exatamente. Acho que essa é a ideia, entendeu? Exatamente. É o que eu acho também. Eu acho que não funcionou, cara. Agora, a Kathleen Kennedy gerou mal a marca? Sim. Tem vários projetos anunciados em que já foram cancelados, Solo teve diretor demitido. Mas isso, olha só, também é normal coisas darem errado. Veja bem, lógico que filmes de todos os tempos, que Apocalipse Sinal foi um inferno, né? Deu tudo errado. O Coppola foi demitido 2 vezes. E não aceitou a demissão e continuou fazendo o filme. Sim. Entendeu? Então, problemas de bastidor não significa filme ruim. Mas o problema maior, e é o que uma crítica geral que o fã de Star Wars faz, é que realmente eles quiseram ligar mais para essa estética woke, né? Tanto, não só dos personagens, mas sim da Kathleen Kennedy, do que,
Vamos levar o que o fã quer ver, pô. Não o fanservice de fato, mas o que o cara quer ver. Claro. Você sabe como atingir o fã de Star Wars, cara. Não por é isso que Andor tá aí pra dizer. Por debaixo das barbas dela, ainda que, claro, olha só, não se criou sozinho. A lenda de que Mandaloriano foi feita enquanto ela estava olhando pela janela não existe. Tudo Mas bem. ela estava de olho mais no filme, que era o filme do J.J. Abrams, que era o final. Então, se ela apertou pouco a coleira e o projeto conseguiu ser feito, ele acertou muito mais. Sim. Por exemplo, eles tiveram a coragem de segurar o boneco do Grogu, que já poderia estar vendendo muito antes, porque eles só foram revelar o Baby Yoda, o Grogu, no último episódio. Aliás, no primeiro. Mas antes, aquela venda de boneco que você tem 3 meses antes, eles não fizeram. Sim. Porque eles conseguiram ter a coragem artística de não revelar para não ceder à parte do Money Talks. Então, o Mandaloriano pegou o apelo ao Boba Fett, porque ele, na verdade, o Mandaloriano nasceu como um projeto cancelado do filme do Boba Fett. Nós temos 3 filmes solos. O filme solo do Han Solo, adoro dizer essa expressão. O filme solo do Yoda, que não foi à frente por conta do fracasso do Solo. E o filme do Boba Fett, também não foi à frente porque o Solo... Agora, tira o Solo da equação, que deu errado... Boba Fett e Yoda, os outros 2 filmes, Mandaloriano e Baby Yoda. Sim. Então ele saiu, o Mandaloriano saiu de 2 projetos cancelados e no amálgama você vê hoje, já criou sua identidade própria, o Mandaloriano não é o Boba Fett, mas essencialmente haveria um filme de um Mandaloriano ou Boba Fett e existiria o prólogo do Yoda jovem, o Baby Yoda. É verdade, você tem razão. Como é que conseguiram criar isso de bom e o resto tão ruim? As pessoas envolvidas. João Favreau é excelente. João Favreau. O do Chapeuzinho também. O Dave Filoni, que é o mestre das animações. Esse núcleo duro funciona. Quando a Kathleen Kennedy chama os outsiders, eles não funcionam. Mas funcionou no Rogue One, por exemplo. Que ela deu pro Gareth Edwards fazer... E com o Tony Gilroy, que era o escritor do... Cara, foram fazer um filme de espionagem. Pô, chamaram o roteirista do Bourne. Porra, a melhor série de espionagem de todos os tempos do cinema. A trilogia Bourne. Sim. Era o Tony Gilroy. Aí não deu errado, porque a excelência das pessoas envolvidas era muito grande. Sim. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e... Pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?